Bem, pessoal, chegamos ao capítulo 3. O capítulo 3 trata sobre a ideia do descobrimento, certo? Então, esse termo é um termo que era muito usual e que, a partir dos anos 90, anos 2000, passaram a ser questionados, né? Perto dos 500 anos aí do descobrimento, nós passamos a ter os historiadores passando a rebater, rechaçar esse termo descobrimento. Então, na verdade, o processo de colonização, de ocupação, porque a Terra não foi efetivamente descoberta na medida em que ela já existia, né? Então, na verdade, você começa aí um processo de ocupação. Então, veja, Cabral partiu, né? Era uma pessoa da média, vamos dizer assim, nobreza portuguesa, tá? Uma pessoa de confiança, e que partiu no sentido de chefiar uma esquadra de navios portugueses. E tem duas questões aí que são importantes serem discutidas, né? As pessoas argumentam que Cabral teria, vamos dizer, a intencionalidade, a teoria da intencionalidade, de chegar e tomar posse do território brasileiro, como fez, né, em 22 de abril de 1500, tá certo? A outra corrente diz que, porque ali na costa da África tem uma certa calmaria, né, que prendia os navios e fazia com que os navegadores não conseguissem sair daquela região. Então, o que é que eles faziam? Se deslocavam, se afastavam ali das ilhas de Cabo Verde, das Torres de Madeira, abrindo um pouco, e nesse processo de abrir, para escapar da corrente que segurava os navios, né, que tinha essa calmaria, ele teria então chegado aqui em Porto Seguro em 1500. Aí veja bem, nós temos aí uma questão. Quando eles chegaram aqui, tiveram um contato relativamente pacífico, né, diferente do que aconteceu na América do Norte, por exemplo, na América Central, onde houve já de imediato um conflito, né, onde houve o extermínio, né, daquelas civilizações pré-colombianas. No nosso caso, os portugueses chegaram, ficaram curiosos, né? Houve uma tentativa de troca de presentes, de aproximação, né? E pela carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da esquadra, né, a pessoa que relatava o que acontecia e tal, e que mandaria isso para o rei de Portugal. Se você pegar esse documento, é interessante, quem está estudando esse tema, dá uma olhada na carta de Caminha, então você vê que eles falam que a terra é muito bonita, é muito chã, muito vasta, a água muito limpa, que eles são... que os indígenas foram receptivos, né? Diz a história do metalismo, que não tem sinal de prata, nem de ouro e tal, no primeiro momento ali, né, embora eles tenham trazido algumas coisas para mostrar, para dar indício de algumas questões nesse sentido e tal. Aí veja bem, o que é que os portugueses encontraram aqui? Chama a atenção dele que os índios viviam nus, né, que eles não tinham vergonha, e que assim, com aquela visão catequizadora, né, nós estamos falando da maior nação, vamos dizer assim, católica, né, do mundo, né, tá certo? Então, quando na própria carta de Cabral, de Pero Vaz de Caminha, ele diz que a maior riqueza que se pode ter é converter os gentios, é fazer com que todos eles se tornem católicos, né? Então daí vem depois a questão no prosseguimento da Companhia de Jesus, né, criada por Inácio de Loyola, e que vem aqui a Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega vem para esse processo aqui de converter os índios e fazer com que Portugal e o Brasil acabe se tornando uma grande nação católica, como de fato aconteceu. Veja, então assim, o que é que eles encontraram? Encontraram cerca de 5 milhões de índios. Esses índios, por sua vez, pertenciam a algumas nações, essas nações tinham várias tribos, né? Então, por exemplo, dali mais ou menos, da Ilha de Marajó até o Rio Grande do Sul, na porção litorânea, que seria a zona da mata, nós vamos ter os tupis-guaranis, né? Então, no que é hoje o sertão nordestino ali, o Cariri, sertão, nós teríamos os cariris, tá certo? Na porção mais interna. Nós temos o macro G, que é o grupo G, na porção mais interna, mais central, tá certo? Nós vamos ter
os Nuaruacs lá no norte, ali na região ali próxima, na fronteira com Suriname, com Goiânia e etc e tal. E nós vamos ter os Caraíbas ali no norte, também dividindo a porção norte. Então são as grandes nações que nós vamos ter. Importante aí se registrar o quê? Que esses índios, eles tinham uma certa divisão do trabalho, né? Aos homens cabia o quê? Esses homens cabia a caça, a pesca, tá certo? A luta, né? Quando havia o confronto entre as etnias. Algumas vezes eles preparavam o terreno, mas quem fazia o plantio e o cuidado da colheita, da lavoura de mandioca, etc., era a mulher. Essa mulher cuidava da casa, cuidava do serviço doméstico e tal, e o homem tinha essa divisão do trabalho, vamos dizer assim. Eles não tinham, e isso gera um conflito, né? A ideia de propriedade. Então, para eles tinham a ideia de um Deus Tupã, né? Que eles adoravam, reverenciavam. Algumas dessas tribos se alimentavam de seres humanos, né? Antropofágicas. Essas pessoas, no caso, eram chefiadas por um cacique, né? Que era o chefe militar, e tinha um chefe religioso que era o pajé, que cuidava de fazer as pagelanças, de cuidar, de fazer remédios e rituais e etc e tal. Eles viviam numa aldeia, essa aldeia era formada por grandes ocas, que eram habitações e tal, onde eles se dividiam ali mais ou menos em famílias, tá certo? Eles eram receptivos, tinham a ideia de entregar suas mulheres para agradar o homem branco. Então esse primeiro contato se deu de forma tranquila, né? E ele vai caminhar até que o português precisa, para efetivamente explorar a terra, começar o processo de escravidão do indígena, que acaba não dando certo, e a gente vai ver mais na frente discutir essas questões, tá certo? Então, nós temos aí 22 de abril de 1500 a chegada, a questão da celebração da primeira missa, a questão, os nomes, Monte Pascoal, né, Cabralha, Terra Brasília, etc. Então, todos uns nomes que foram dados ali a princípio e tal, e hoje são relevantes. Nas provas do passado se cobrava esse tipo de coisa, né? Então, eu sugiro que você dê uma lida na carta de caminha, que você veja o mapa. Não sei se você consegue, no livro nós temos um mapa aqui, não sei se você consegue ver, aqui no litoral, ó, você tem os tupis, né? Então você tem aqui para dentro os cariri, os igês, né? Tá certo? No Aruá, que é ali em cima, né? Então você tem aqui a distribuição dessas populações, que mais ou menos importava aí em cerca de 5 milhões, tá certo? E a sugestão que eu dou é que você faça os exercícios, dê uma pesquisada na carta de caminha, pesquise outras questões e tal, e até a próxima.